Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso acompanhamento de mercado, dessa vez para falar sobre o mercado de açúcar e etanol. Nesse momento, lá em Nova York, o açúcar para março 21 está a 14,54 cents por libra-peso e os preços para maio 21 a 13 cents com 97, julho 21 a 13 cents com 48 e outubro 21 a 13 cents com 44. Ou seja, apesar dos preços estarem menores que semana passada, o que a gente vê é uma inversão, né? A variação semana passada estava mais forte para os contratos mais próximos e os contratos mais longos, a variação estava menor e parece que esse quadro está invertido. Vamos entender esse movimento desses preços com a Lígia Reise, ela que é consultora sênior em gerenciamento de risco da StoneX. Lígia, seja bem-vinda ao site Notícias Agrícolas. Obrigada, Erickson. Boa tarde a todos. Bom, Lígia, primeiro vamos então explicar, né, o que está acontecendo aqui com os preços do açúcar, porque essa variação está se firmando mais forte nos contratos mais alongados. Essa é uma excelente pergunta, porque pode indicar que esse movimento de alta mais acentuado do mercado possa estar perdendo força, principalmente falando de tela mais curta que a tela março. A gente viu recentemente um movimento da Índia em realizar contratos de exportação de açúcar, mesmo sem o anúncio do subsídio. O subsídio a gente estava, acho que o mercado inteiro está aguardando que seja anunciado, né? Ainda tem-se uma expectativa se vai anunciar ou não, quando vai ser, o valor, o total de açúcar que vai ser contemplado, tudo isso. E mesmo sem o anúncio, alguns produtores da Índia já fizeram uma movimentação para exportar parte do excedente, mesmo sem o subsídio, o que indica que, como já era sabido, eles têm amplos estoques, a situação financeira deles é complicada, porque o preço da cana é muito alto, né? E precisam pagar os fornecedores de cana, enfim, por uma série de motivos, há esse interesse em colocar o açúcar mesmo nesse nível sem subsídio. Então, o mercado teve essa leitura de que o trade flow no curto prazo pode aliviar um pouco, e talvez essa tela março ela perca um pouco desse vigor altista, e é o movimento que a gente observa nos spreads agora, né? Os spreads fechando, as telas lá da frente subindo mais do que a de março, ou a de março, como era de manhã, caindo mais do que as demais, né? E além do subsídio, né, tudo indica que a Índia vai ter uma safra forte aí. O que isso pode acabar pesando nessa balança também? A Índia ela deve ter realmente uma safra muito forte, Erickson. Já começou a safra por lá, com um indicativo de que vai ser uma safra de acima de 30 milhões de toneladas, né? E eles têm um consumo na casa de 25. Então, de novo, eles devem ter um excedente exportável próximo aí a 5, 6 milhões de toneladas, sem falar que já tiveram um estoque de passagem confortável, né? Então, se tiver o anúncio de subsídio, indica-se que possa haver mais produto indiano entrando no mercado. O volume que vai entrar no mercado depende, de fato, desse anúncio do subsídio, que até agora a gente está no escuro, ninguém sabe muito bem ainda se vai vir quando e para quanto, né? Agora, mesmo sem o subsídio, eles devem exportar um pouco. Agora, com o subsídio, aí a gente acredita que a pressão para preço ela possa ser um pouco maior, não reverte o quadro de um mercado ainda mais apertado que a gente tem, porém alivia um pouco essa pressão mais altíssima nos preços. Os preços podem entrar numa trajetória um pouco mais lateral. E a outra preocupação, né, que o setor de cana tem acompanhado é com relação ao clima, principalmente na Tailândia. Teve um furacão também que atingiu a América Central. Teve ali as suas repercussões imediatas, mas aparentemente agora
deu uma certa acalmada, o mercado já parece que entendeu, né, essas variações climáticas, mas é isso mesmo? O mercado já está entendendo essas variações, já foi precificado essas possíveis mudanças climáticas, que o Brasil também, né, já deu uma certa acalmada, as chuvas voltando aí. Eu acho que esses fenômenos e eventos já foram precificados e o que ainda não está totalmente precificado, porque ainda é incerto, é a safra do ano que vem do Centro-Sul, que vai depender muito do clima agora daqui para frente. Como você bem colocou, dezembro já tem uma expectativa de mais chuvas, embora ainda alguns estados não tenham essa expectativa. São Paulo, que é um grande produtor, deve ter chuvas mais abundantes. Só que a gente ainda tem os meses de janeiro e fevereiro, que são meses cruciais e importantes no desenvolvimento da cana, que dependem também de boas chuvas para que haja uma recuperação dos danos que foram causados pela seca dos últimos meses. Então, pensando em clima, hoje essa é uma variável de suma importância para a trajetória dos preços daqui para frente. E lá fora, apesar da seca ter acontecido e ter sido precificada, por exemplo, na Tailândia, daqui para frente a gente precisa ver se vai chover ou vai ficar seco, porque se chove mais do que o normal agora, pode atrapalhar também a colheita deles, e esse é um fator, por exemplo, que não está precificado. O que está no preço hoje é que é o clima seco deles que vai entrar agora e vão conseguir colher, né, e processar, produzindo açúcar dentro do que se espera. Qualquer coisa que fuja um pouco disso, o mercado poderia dar uma nova estressada. É que houve um certo temor com relação principalmente aos estoques, né? Que poderia haver uma demanda maior do que os estoques estariam disponíveis. Isso também parece que também não era uma projeção, né? Mas parece que essa projeção, nesse momento, ainda não está tão certa, tão bem direcionada. Nós da StoneX temos uma expectativa de um déficit global aproximado de 2 milhões de toneladas nesse ciclo global que se iniciou agora em outubro. Se você pensar, bom, 2 milhões de toneladas não é muita coisa, de fato não é. O grande X da questão aí é que tem 5, 6 milhões de toneladas de superávit que estão na Índia. E aí, por isso a importância da questão dos subsídios, porque se eventualmente a Índia não tem subsídio, exporta bem menos, na prática esse déficit de 2 significaria um déficit de 4, 5, 6 milhões de toneladas. E aí o impacto para o mercado é mais altista, né? É um mercado que pode ficar mais apertado, mesmo não sendo uma relação de oferta e demanda global tão apertada, porque passa pela questão do trade flow, né? Tem o açúcar, mas esse açúcar ele está disponível? Essa que é a pergunta do milhão agora, né? Mas aquele temor de que seria um déficit de 10 milhões, aparentemente já não vai ser. Pode, né, acontecer, vai depender muito da Índia aí, mas essa projeção de 10 milhões, nesse momento, não parece tão compatível com a realidade atual, não é mesmo? Não, não. Eu acho que a maior parte das casas trabalha hoje com um cenário de déficit, mas ainda déficits pequenos. Vejo coisas na casa de até -4, alguma coisa assim. O que poderia mudar esse cenário e que eu acho que não está precificado é se a gente tiver um verão seco no Centro-Sul, principalmente isso, porque a safra do ano que vem, nossa, que vai começar em abril, ela entra ainda nessa contabilização do déficit do global até setembro. Então, se não vierem as chuvas, né, se a cana tiver uma quebra grande, aí a gente poderia ter esse déficit aumentando e aí os preços do açúcar teriam espaço para uma alta mais acentuada, mais do que a gente já viu, né? Então, vamos focar aqui na safra brasileira. A gente está entrando na entre-safra. Como é que estão os trabalhos nas usinas nesse momento, né? Trabalho de reforma diária, trabalho de preparo, né, já para a próxima safra. Como é que está a expectativa da safra do ano que vem?
e se o mix tende a ser igual esse ano, né? Mais voltado aí para o açúcar, né? Certo. Bom, a gente está agora já entrando em dezembro, grande parte das unidades já encerraram as atividades, inclusive muitas terminaram antes do normal, porque a safra foi muito seca, então isso permitiu que os trabalhos avançassem de uma maneira mais rápida. Acabou prejudicando o plantio da cana ali no inverno, né? Muitas regiões não tinham chuva para realizar o plantio. A gente pode ter um impacto negativo disso na safra do ano que vem. Outro ponto que a gente vê é que o desenvolvimento da cana ele pode ser prejudicado pela seca, mas o verão que entra agora ele tem um potencial grande de ajudar no desenvolvimento da cana, no crescimento vegetativo dela. Então, pode ser que parte desses danos seja recuperada e que a gente não sinta nos números um impacto tão grande assim. Com relação a mix, é possível que a gente tenha de novo um mix bastante açucareiro, porém, talvez não tão açucareiro quanto nessa safra agora. Por que isso? A gente tem que lembrar que nessa safra, no começo, teve o impacto da pandemia. Na verdade, a gente ainda está sob a influência da pandemia, mas o impacto maior em preço foi justamente no começo da safra. A gente teve meses de abril e maio, onde os preços do etanol no mercado interno derreteram. Então, a atratividade para se fazer etanol, mesmo em regiões em que tradicionalmente o etanol é interessante, ela não foi interessante nessa época. E para o ano que vem a gente já tem uma visão diferente. A gente acredita que os estoques de passagem do etanol eles devam ser mais apertados. Então, a gente deva ter um início de safra já com preços do etanol fortalecidos e que em algumas regiões, no começo e no final da safra, possa fazer mais sentido o etanol em relação ao açúcar. E, portanto, trazer um pouquinho mais o mix para o etanol, mas ainda assim, historicamente, ser um mix bastante açucareiro, porque o açúcar está pagando muito bem na curva futura. A gente viu o setor avançando bastante nas precificações, mas nós sabemos que tem usinas que, por N motivos, não fixaram tanto assim, seja motivos financeiros, visão de mercado, enfim. Sempre tem um volume grande em aberto que poderia ainda migrar para o etanol no ano que vem. Enfim, é uma questão estratégica, né? Esse ano a gente teve, como você falou, o crash, né, da competitividade dos combustíveis, né? Principalmente devido aí ao petróleo. E é um cenário que ano que vem, né, se os céus nos ouvirem, não vai se repetir, vai ter uma estabilidade ali. Mas aí que a gente vê nesse momento, né, com relação à competitividade dos combustíveis, é o etanol tendo que brigar passo a passo ali com a gasolina, né, nos postos. E isso também, nesse momento, parece que o etanol encontrou um certo ponto de equilíbrio ali, né? O que pode acontecer nessas próximas semanas com relação ao etanol, sabendo que a gente vai estar nesse período de entre-safra até o início do ano que vem? Essa é a segunda pergunta do milhão. A gente tem, de um lado, a questão da paridade nas bombas, que está alta para o período. Se você pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, na média, a paridade já passou dos 71%, hidratado contra a gasolina nas bombas. Ou seja, teoricamente, já está acima dos 70%, que começaria a perder competitividade, né, e tirar consumo e trazer mais esse consumo para a gasolina. Então, assim, olhando por essa ótica, a gente poderia pensar que está perto de um teto o preço do etanol. Mas a gente tem que olhar para outras variáveis também. O consumo de combustíveis, de uma forma geral, ele se recuperou de uma forma expressiva nos meses de setembro. Os dados da ANP divulgados ontem mostraram outubro também com consumo forte. Então, mesmo nesse contexto, quando a gente projeta que
a gente vai ter uma entre-safra mais longa, as exportações de etanol estão muito fortalecidas, não estamos importando muito etanol, e a demanda, por mais que não se recupere muito mais daqui para frente por conta de uma segunda onda, ou seja lá o que for de Covid, sugerem que a conta ela está apertada. Então, nos nossos cenários, a gente entende que para que a gente feche ali 31 de março com estoques razoáveis, digamos, de hidratado e anidro, essa paridade nas bombas, ela precisa de fato ficar elevada. O que pode acontecer daqui para frente é a gente perder um pouco de força no movimento de alta do etanol e dependendo do cenário de isolamento em função da pandemia, a gente até poder ter uma correção dos preços, né? Os preços caindo, mas uma queda limitada. Uma queda que poderia trazer de volta o comprador para o mercado e, portanto, limitar esse movimento mais baixista na entre-safra. É claro que existe ameaça, a gente tem que acompanhar muito de perto o petróleo lá fora. Hoje o petróleo está fortalecido, apesar do dólar estar caindo em reais, né? A gasolina ela ainda está num patamar interessante, mas se houver um agravamento da situação de demanda por combustíveis de uma forma global e o petróleo ceder muito, isso deve respingar para o nosso mercado doméstico e trazer o etanol um pouco mais para baixo. Então, vai ser muito importante acompanhar o preço internacional dos combustíveis nesse período também. Muito bem. E com relação ao último assunto que a gente traz aqui no nosso leque de opções das usinas, com relação à comercialização de CBIOS. A gente viu aí que essa semana a meta de CBIOS obrigada atingiu, né? Conseguimos atingir a meta, o que mostra que esse mercado realmente alavancou e tende a ir cada vez mais adiante, né? O que você pode trazer de análise com relação aos créditos de CBIOS? Bem, a gente está perto já do final do ano, então as distribuidoras estão ficando com as partes obrigadas, né? Estão ficando com menos tempo disponível para comprar e atingir as metas. A gente viu que o volume de CBIOS escriturado, né, já disponível, digamos assim, para que entrem no mercado para comercialização, já é maior do que a meta das distribuidoras, né? Já passou os 15 milhões de CBIOS. Isso ainda precisa mudar de mãos. Isso está, assim, já foi comprado bastante, mas ainda tem um volume grande que está na mão dos emissores e vai precisar ser vendido para passar para a mão dos compradores. Então, se não mudar nada, né? O que pode mudar? Como a gente viu, né, recentemente, algum decreto, depois liminar, enfim, algo que não está no nosso cenário base, vamos falar assim, a tendência é esse mercado ficar fortalecido até o final do ano, porque a gente está falando de um mês em que quase metade da meta ainda precisa ser cumprida por parte da parte obrigada. E hoje mesmo os preços dos CBIOS já subiram um pouquinho, né? Ontem o mercado ainda estava na faixa de 40, hoje os negócios já estão ocorrendo acima desse patamar. E a tendência, ao nosso ver, é que essa tendência de alta ela possa ganhar até mais força até dezembro. Passado dezembro, pode-se ter um momento de correção, porque aí passa aquela urgência do lado da parte obrigada para cumprir a meta, né? E, portanto, pode ser que o mercado fique mais parado, né, que dê alguma corrigida para depois os negócios voltarem a ganhar tração novamente. E tem a pergunta que também muita gente tem se feito, será que algumas distribuidoras vão deixar de cumprir as metas para esse ano, vão simplesmente não comprar? A gente acha que pode acontecer, mas seriam volumes pequenos. Seria, talvez, pensando em distribuidoras menores, casos pontuais. Então, a expectativa realmente é de que essas compras elas tenham que acontecer aí nas próximas semanas, né? Muito bem.
Eu estive aqui com a Lígia Reis, ela que é consultora sênior em gerenciamento de risco da StoneX, estreando aqui conosco, né, representando a StoneX. Lígia, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vinda ao site Notícias Agrícolas. Obrigada, Erickson. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. E você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, continue conosco, logo mais traremos mais informações de mercado aqui para você, né, o fechamento de mercado da soja, logo mais fechando aqui o nosso dia, nossas informações. E daqui a pouco tem uma entrevista muito especial também, 3 horas da tarde, você não pode perder. Alexander Horta já está se preparando aqui para trazer para você informações também lá com o João Batista Olive. Você vai ficar sabendo, né, que entrevista especial é essa daqui a pouquinho. Então fique atento aqui no nosso site. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, mas antes de terminar, lembrar você de seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, e você que está assistindo aqui pelo YouTube, lembrar de se inscrever no nosso canal, ativar o seu sininho, para sempre que tiver uma entrevista nova, uma informação nova, um vídeo novo no nosso canal no YouTube, você receber um alerta no seu celular, no seu computador, no seu e-mail, sempre que tiver uma novidade fresquinha para você não perder nenhuma informação no momento que ela acontece. Muito bem, agora sim, vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.